Fala aí, galerinha animada de administração. Pessoal, hoje, né, nós daremos sequência ao nosso conteúdo. Hoje nós iremos falar de um assunto muito importante, né, que na verdade, a gente já tem falado um pouco sobre ele dentro dessa questão da gestão financeira e orçamentária, né, que é a questão dos riscos, né, dos riscos oriundos principalmente das tomadas de decisões que a gente acaba tomando, né, de forma muitas vezes equivocada, muitas vezes impulsionada, né, muitas vezes também planejada, estruturada, embasada, projetada, tudo isso aí leva em consideração essas administrações dos riscos financeiros, né? Existem vários tipos de administração de riscos, né? Na própria gestão da produção existe também uma administração dos riscos, na logística existe uma administração dos riscos, mas aí dos riscos logísticos, né? Hoje, então, nós iremos falar dessa administração desses riscos dentro do nosso conceito, né, dentro do nosso conteúdo financeiro, né? E isso para poder trazer mais conforto, digamos assim, na tomada de decisão, e não só conforto, mas assertividade, credibilidade, né? E principalmente evitar as perdas. A gente já tem falado aí nas duas últimas aulas sobre decisões de investimento, quando investir, como investir. A gente tem falado de decisões de financiamento, em que momento é interessante financiar, né? A gente tem que pensar na situação como um todo, num cenário em que existem duas possibilidades, né? Ou eu falo muito né no final das frases, eu estou prestando atenção nisso também. Então tem duas possibilidades, ou você faz um financiamento para poder sair de uma problemática que você causou por N motivos, por N possibilidades, ou você faz um financiamento, né, embasado na possibilidade, na pretensão, né, e prospecção de um mercado novo, de uma ferramenta nova, de um material novo, de um maquinário novo. Então, ou seja, para poder fazer um investimento dentro da sua empresa, né? Porque quando a gente fala assim, ó, decisão de financiamento, como eu falei, a gente remete, né, ao sentido de que você está precisando daquele dinheiro em algum momento, você precisa fazer, né, essa tomada de decisão para poder sair de alguma problemática que a sua empresa está passando. E aí a gente entende que nesse cenário não é só isso. Né? Quando a gente fala de decisão de investimento, né, eu acho que a gente deveria. Eu vou até uma coisa que eu vou pensar para a próxima turma, colocar a decisão de financiamento antes da decisão de investimento. Por quê? É claro, a gente tem que entender o cenário como um todo e, principalmente, a gente tem que entender e fazer provisões de cenários negativos, cenários ruins, né? O né tá aí de novo. Então, no contexto geral, é isso. E aí a administração de risco, como eu falei para vocês, de riscos financeiros, elas vêm para poder dar alguns nortes, né? Ela vem para dar algumas posições, alguns posicionamentos a respeito de como você, enquanto gestor, né, vocês conseguem fazer melhores tomadas de decisão, melhores, como que eu posso dizer, melhores planejamentos, melhores projetos de investimento a curto, médio e longo prazo, tá bom? Muito interessante, pessoal. Ontem mesmo eu estava vendo, é uma dica, tá? É uma dica para vocês nessa questão, porque a gente já tem falado. Eu acho que a faculdade, eu tenho até que conversar com a coordenadora, que a faculdade, o plano de ensino, ele peca em alguns momentos. Eu já tenho feito algumas alterações, fiz em matemática aplicada, fiz em logística, né? Matemática aplicada não tem necessidade de derivada, na logística não tinha logística internacional, e a gente só fala de logística internacional hoje em dia, com essa questão das exportações, né? Mercado aberto e tal. Então, são várias possibilidades, isso também dentro do conceito e do cenário também produtivo também é importante estar inserido. Então, são duas situações, né? Essa questão da produção, né, para exportação, que a gente tem que falar, a gente não tem isso no plano de ensino, e eu vou acrescentar. E dentro dentro da gestão financeira orçamentária, a questão dos investimentos na bolsa de valores, né?
E é interessante, é uma dica que eu dou para vocês. A gente está fazendo essa introduçãozinha aqui agora. Uma dica que eu dou para vocês. Ontem, no Domingo Espetacular, falou sobre essa questão, né, do day trade, ou seja, né, ganhos diários na Bolsa de Valores. E aí, os próprios economistas, os próprios analistas da Bolsa, eles falam, né, que não existe um investimento, que na verdade existe, mas um caso assim, ó, raríssimo de ganho a curto prazo, né? Então, quando você faz esses tipos de investimento, geralmente é a longo prazo, a tentativa de ganho é a longo prazo e é o que eu tenho dito para vocês, né? É o que eu tenho falado para vocês. Então, é uma dica interessante, quem quiser entrar lá no portal do R7, dá uma olhada nessa matéria muito interessante sobre a bolsa de valores, sobre investimentos, né? Tá falando lá o lado negativo de de um cenário, essa questão desses cursos aí e tal que oferecem, falando que vai sair do 1.000 a 1 milhão, não existe, tá? Não existe isso. O próprio economista, os economistas falam que não existe isso. Vai acontecer? Acontece, um caso raríssimo, mas acontece. Então, são cenários que a gente tem que entender que quando a gente, enquanto gestor, e não só enquanto gestor, mas na vida pessoal da gente, a gente quer fazer um investimento, a gente tem que entender que é um investimento pelo menos a médio a longo prazo. Que o curto prazo, o risco, né, é muito grande. E aí, esse risco, né, é o que nós vamos a estudar hoje, né? Nós vamos aí passar um pouquinho de alguns conceitos, de alguns conteúdos sobre a administração de riscos, para poder facilitar um pouco na tomada de decisão, enquanto gestor, enquanto vida pessoal, tá bom? Beleza. Então a gente já começa aí com uma frase importantíssima, que a gestão de riscos financeiros é essencial para a sobrevivência de qualquer empresa ou investimento. Pessoal, não tem outra saída. Antes de você tomar a decisão, de fazer qualquer tomada de decisão, né? Na verdade, quando você vai fazer qualquer tomada de decisão, antes você tem que analisar os riscos. A gente já falou isso em aulas passadas. Analisar o cenário, né? Otimista e, e o negativista também, né? Então nós temos que identificar esses cenários para poder a gente tomar as melhores decisões. Porque não dá, pessoal, não dá para poder a gente ir no achismo, né? Porque em determinado momento aquele cenário negativo ele pode acontecer. E esse cenário acontecendo, a sua empresa ela vai ter uma saúde financeira, ela vai ter a saúde financeira dela comprometida. Tá? Então a gente, por isso que a gente fala essa questão que não dá para tomar uma decisão sem antes. Quero que vocês entendam. A gente vai até falar sobre isso lá na frente do slide. Lá na frente da nossa aula, a gente vai falar sobre isso. Não dá para ser 100% assertivo, tá? A administração de riscos, ela tá aí para poder pra gente tomar as decisões mais próximas possíveis do 100% de acerto. Só que o 100% de acerto, ele não existe, tá? Em nenhum negócio, o 100% de acerto, ele não existe. A gente já tem falado sobre isso, os principais pensadores, os principais escritores, os principais estudiosos da administração financeira, eles deixam bem clara essa questão. Nenhuma tomada de decisão ela é 100%. Em algum momento, é como a gente já falou já há umas 2 aulas, 3 aulas atrás, em algum momento isso pode sair fora do eixo, digamos assim, e acontecer algum erro. Mas a administração de risco ela serve para isso. Ela serve para poder dar essa base para o gestor, para poder ele tomar a melhor decisão. E isso seja de investimento, seja ela de financiamento, tá? A gente colocou ali de investimento, mas pode ser financiamento, qualquer tomada de decisão acerca do seu capital. Vamos seguir. Então, tá ali, ó, né? O impacto do risco sobre o que você faz. A gente tem que entender enquanto gestor. E eu vou ler essa parte para poder explicar para vocês. O gerenciamento de riscos funciona da seguinte forma: visando agregar valor à instituição por meio da diminuição ou da eliminação de fatores de risco negativos e do aproveitamento das oportunidades que surgem em decorrência de fatores de risco positivo. Tá? Então, pessoal, tem até essa imagem aí do ninhozinho, né? E em vez de ovos lá dentro tem o dinheiro, tem algumas moedas. Isso aí
Simboliza, pessoal, o cuidado, né? Quando você fala assim de um ninho, quando você pensa no ninho, é o cuidado, né, que aquela mãe, digamos assim, aquele pai tem com você, tem com um passarinho e tal. Mas ali naquele caso está as moedas, porque simbolizando esse cuidado, né? Simbolizando que você está ali cuidando do seu dinheiro. E a administração de risco, ela tem um impacto diretamente pautado e voltado na decisão que você toma enquanto gestor, enquanto eu tomo enquanto gestor. E aí, pessoal, como eu falei para vocês no começo da aula, né? Não é o impacto só do setor financeiro, tá? A gente fala de gestão financeira orçamentária, né? Mas não é só a gestão financeira orçamentária. Vamos usar um exemplo. Se o gestor logístico toma uma decisão equivocada, vai, digamos que num cenário negativo, vai perder dinheiro, vai impactar quem? Opa, o cenário financeiro da minha empresa. Vamos lá. Se o setor de produção toma uma decisão errada na planta de produção dela e perder dinheiro lá dentro, vai afetar quem diretamente? A saúde financeira da minha empresa. Ou seja, pessoal, há uma ligação, né? Digamos que a gente costuma, nesse meio organizacional, a gente costuma, acho que eu já até falei isso para vocês algumas vezes, a gente costuma definir, né, os setores como partes de um corpo humano. E essa questão aí do financeira é como se fosse o sangue da gente. É como se fosse o sangue de um corpo humano. Então, a questão financeira, ela está passando por todos os órgãos, por todos os membros, e é ela que dá, né, como se diz, essa vida. Porque se não tem sangue, para um sangue, digamos que dá uma... Como é que é o nome daquela doença? Trombose, né? O sangue para de circular, ou seja, tem que cortar fora aquele pedaço, né? Porque senão pode acabar subindo para o corpo afora. Então, a gente entende que o setor financeiro, né, a parte financeira da empresa é como se fosse o sangue, porque ela tá distribuída por todos, não igualmente, mas está distribuída por todas as partes, por todos os componentes e por todos os setores da empresa. E aí, quando a gente fala, né, por isso que é muito importante a gente falar de administração de riscos, a gente entende que a administração de riscos, elas não podem ser pautadas apenas na responsabilidade do setor financeiro. É claro, o setor financeiro ele é um regulador de todos os movimentos financeiros que todos os setores fazem. Isso é fato. Ele é o regulador, ele é o setor responsável por aquele cenário dentro da empresa. Só que a gente tem que entender também que, enquanto gestores, a gente já falou sobre isso, então tem alunos aqui que vão para a área de departamento pessoal, outros para financeiro, outros para logística, outros para produção. Cada um vai seguir um modelo, vai seguir uma ordem de trabalho aí diferente. E a gente tem que entender que a administração de risco ela deve ser pensada em todos os setores, ela tem que ser pensada por todos os gestores e ela tem que tomar o melhor caminho para diminuir, né, ou eliminar, que é muito difícil, eliminar pelo menos a maior quantidade de possibilidades negativas que possam interferir diretamente na ordem natural do capital de giro ou, né, da questão financeira da empresa. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Então, beleza. Diversas situações podem afetar a reputação e a estabilidade da empresa. Isso aí, pessoal, tá? É fato. A gente já falou sobre isso numa aula passada, sobre a questão de encontrar corpos estranhos em garrafas da Coca-Cola. A gente já falou sobre isso, a gente até usou esse exemplo. Então, são situações que podem afetar a reputação da empresa. E afetando essa reputação, a estabilidade dela também pode estar comprometida. Por que a estabilidade dela pode se comprometer? Porque acontece uma questão da diminuição da procura por produtos daquela determinada empresa. E aí, acontecendo isso, há uma diminuição no fluxo de capital. Por quê? Deixou de comprar, é dinheiro que deixa de entrar também. Então, quais são as situações que a gente tem que entender que podem afetar essa reputação, essa estabilidade da empresa? Primeira, a competitividade no mercado. Então, a gente tem que tomar cuidado, enquanto gestor, para poder tomar as melhores decisões. E aí, isso parte da questão da administração de riscos. Né? Porque, se a gente for parar para poder pensar hoje, várias empresas trabalhando em prol aí da logística, né, com 2 dias de entrega, produção com qualidade. A gente já falou de muitas coisas, a gente percebe também muitas coisas sobre isso aí na vivência da gente,
por mais que nós vivamos aqui em uma cidade pequena, uma cidade de interior. Mas essa competitividade, pessoal, essa busca por essa competitividade, por esse acerto, né, de estar no mercado competindo de forma igualitária ou até sobressaindo aos demais, isso, pessoal, pode trazer uma situação conflitante. Por quê? Quanto mais rápido, quanto menos estudado, planejado, embasado, projetado o seu mercado, né, a forma de atuação, mais possíveis erros podem acontecer e esses erros podem trazer para sua empresa alguma perda. Então, a competitividade no mercado é uma delas. Segunda, mudanças nas políticas. Isso aí, pessoal, é uma das coisas que a gente mais tem ouvido falar nos últimos tempos. Quantas empresas hoje fecharam as portas por causa da pandemia, principalmente por causa da falta de incentivo, né, político para essas empresas? Quantas pessoas, quantos pais, quantas mães de família deixaram de obter uma renda por causa de mudanças políticas? É a inflação é que sobe, é a Selic que subiu 0,75, né? Tá baixa, tá, porque a gente já teve um cenário aí, lá em 2015, 2016, por aí, a gente já teve um cenário aí até de 14% da Selic. Agora nós estamos com a Selic anual de 2,75. Tá razoável? Tá. Mas qualquer mudança que há nessas taxas, né, vai trazer diretamente, né, problemas para as empresas, para a gente, também na vida da gente. Então a gente vê isso, essas mudanças políticas. O que o governo foi lá e fez? O governo foi lá e isentou a taxa de importação e de exportação. O que aconteceu? Os países começaram a comprar demais. Comprou safra de arroz, safra de soja, de 2 anos para frente, 2 safras para frente. O que nós estamos passando? Nós estamos passando aí uma alta exorbitante, né, no arroz, né, na soja, no óleo de cozinha. Aí, agora vem mais uma situação. Gente, o que é isso? Então, a gente vem mais uma situação. E isso não demorava muito a acontecer. A carne de gado, né? O mercado chinês está super aquecido com a compra de carne. Aí o que acontece? Por quê? Por causa dos incentivos políticos, né, que foram dados para o mercado. E aí o que acontece? Nós, no Brasil, e isso acontece na gasolina também, no combustível também, em forma de modo geral, porque a gasolina sobe, o diesel sobe, o álcool também vai subir. Obviamente, por mais que o álcool seja feito de cana, os donos das usinas eles não vão querer ficar para trás, tá? Então, o que acontece? Tudo isso é um cenário, né? Um cenário causado e provocado pela política. Se a gente for parar para poder olhar, né, a questão lá da Petrobras, quem estava aí ligado aí nessas informações, questão da Petrobras, esses aumentos, você vai lá, tira, vai lá, fala que vai aumentar, e abaixa, não abaixa, o gás de cozinha vai abaixar, até hoje não abaixou, e isso tudo é política, pessoal, isso tudo é política, né? E vamos voltar ao exemplo da carne. Aí o que acontece? Nós deixamos de comer carne de vaca, de boi, né? Não tem como saber o que é que matou. Pelo menor que chega pra gente, não. Então a gente começou a comer carnes, né, proteínas mais baratas, que é o porco, que é o frango, que é o ovo. E aí o que acontece com isso? Agora, né, a gente sabe que o mercado de grãos ele está aquecido. Agora o milho agora aumentou. Então o milho, a soja, o sorgo, grãos que eram utilizados na fabricação de ração animal, tá mais caro. Ficou mais caro. O que acontece? Quem produzia ovo, quem produzia galinha, quem produzia porco, está tendo agora uma dificuldade grande, né? Porque vai ter que repassar esse aumento para o mercado. Aí o que acontece? No Brasil, nós está deixando, já tem alguns frigoríficos fechando aqui no Brasil por causa da demanda, da falta de demanda na carne, porque a gente deixou de comprar carne porque a carne, a soja, o milho, o arroz, o óleo, o combustível, tudo, pessoal, e todos esses itens, eles são cotados a preço de dólar. Então, se o dólar tá caro, nós acabaremos pagando, né, esse produto mais caro. E não deveria ser assim, porque o produto é aqui dentro, né? O produto ele tá aqui conosco. Vamos usar um exemplo. O álcool. Goiás é um dos maiores produtores de álcool do Brasil, né? O que acontece com esse álcool?
primeiro ele tem que ir lá para o distribuidor repassar para os postos. Aí quando chega no posto já está caro, já está cheio de imposto. Né? Então, tudo isso é uma questão política e a gente para e a gente não entende, né? Em alguns momentos, a gente tenta entender e compreender esse cenário financeiro que afeta tanto a gente enquanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Né? E repassar esses preços para o mercado, né? E ainda manter a competitividade é muito complicado. Então, a gente espera, né, políticas em relação como que eu posso dizer a palavra, gente? A palavra me sumiu da cabeça. Então, mais incentivos políticos, digamos assim, né? Essa tentativa de frear o preço da carne, a tentativa de frear o preço do arroz. Tem algumas estratégias do governo que o governo vai adotar para poder tentar frear alguns aumentos de grãos aí, mas é muito pouco em relação ao que aumentou. E é aquela questão, pessoal, quando aumenta um produto, é raro, raro, raro ele abaixar de novo. É muito raro. Então, a questão política está totalmente intrínseca nessa situação. Inadimplência, né? Quando a gente fala de um cenário, de cenários ruins, a inadimplência ela aparece, né, como um dos carros-chefes do negócio. Por quê? A inadimplência, pessoal, nada mais é do que você dever, né, você ficar devendo para o mercado. Então, você acaba em situação de inadimplência. E a inadimplência ela é um cenário complicado. Por quê? Porque se você deve muito para fornecedor, daqui a pouco o fornecedor ele não vai querer te atender mais, né? Não vai querer fazer negócio com você por causa dessa inadimplência. A gente vê alguns casos, a gente já até falou sobre isso em gestão, em planejamento tributário, que algumas empresas adotam a questão de pedir decretar falência, poder fugir desses pagamentos. Mas a inadimplência ela é uma das grandes causas hoje desse. Ai, como que eu posso falar a palavra? Dessa estabilidade, né, da empresa, dessa falta de reputação que a empresa vai ter, a visibilidade da marca que ela tem no mercado. Descumprimento de cláusulas contratuais, isso também é muito importante, pessoal, muito importante. O descumprimento de cláusulas contratuais, além de poder gerar multas, né, causa um desgaste muito grande para a empresa, para o nome da empresa, certo? E aí esse descumprimento dessas cláusulas às vezes faz perder sócio, faz perder fornecedor, faz perder cliente justamente por causa disso, afetando a reputação. Aumento no turnover e assim por diante, né? O que é o turnover? A quantidade de gente que entra e sai, né? Que é contratado e é demitido, né? Isso afeta a reputação. A gente tem um mercado que eu conheço lá em Goianésia, que ele fazia assim, ó, ele antes de uma amiga minha trabalhar lá, porque ela é gerente de RH lá, o que acontecia? A pessoa era contratada, na hora que inteirava os 3 meses, ela era demitida. Por que isso? Por causa que eles tentavam fugir de vários pagamentos de rescisões. Né? Então estava na experiência, podia demitir à vontade, e aí ninguém parava lá. Ninguém parava lá. Chegava um ponto assim, ó, que não estava tendo ninguém. Toda semana que você ia no mercado tinha alguém novo. Né? E aí o que aconteceu? Agora houve essa mudança. Por quê? Dá essa visibilidade, todo mundo falava do mercado, trabalhar lá no mercado X, para que, sei lá, daqui 3 meses eu vou ser mandado embora. Agora mudou esse cenário. Por quê? Porque isso afeta diretamente a reputação e a estabilidade da empresa. Opa, passou demais. Vamos lá. Dos incontáveis tipos de riscos que uma empresa corre, o financeiro certamente, tá muito só que me atentando aqui, certamente é o que tem impacto mais imediato, porque afeta o capital em caixa e, consequentemente, os seus resultados. Por isso, estruturar uma gestão de riscos financeiros eficiente é indispensável para preservar a saúde do negócio. Tá? Isso aqui é só uma frase de impacto, é só uma frase de reflexão para vocês pensarem nessa situação. Como a gente já tem falado, estou me tornando chato nesse sentido. É indispensável
tentar, de alguma forma, prever todos os riscos que a empresa vai ter para poder você manter a saúde financeira dela. Tá. Mas aí, tá. O Gutenberg tá falando de gestão de riscos e tal, mas tá, o que é a gestão de riscos financeiros? Primeiro, a gestão de riscos financeiros é o ato de identificar, primeiro, mapear e criar estratégias para atenuar os riscos financeiros que envolvam a operação de uma empresa ou investimento. Certo? Então nós temos três verbos ali, ó: identificar, mapear e criar. São os três verbos. Só vocês me desculpem porque eu tô de cinta por causa da cirurgia e ela aperta aqui em cima e tá doendo. Então são os três tipos de verbos que nós utilizamos na gestão financeira. Então, identificar, mapear e criar estratégias para poder o quê? Atenuar os riscos financeiros. Ou esse atenuar, diminuir os riscos financeiros de uma empresa. Então, até falei isso agora há pouco, é impossível eliminar os riscos. É impossível. Mas o objetivo não é eliminar os riscos, e sim descobrir quais são os riscos que você está exposto e definir quanto você deseja se expor a eles. Olha que legal. Pensando na sustentabilidade do negócio ou dos seus investimentos. Então, muitas vezes não é eliminar os riscos. É saber que a sua operação ela está sim sujeita naquele modelo que você quer implantar a passar por alguns riscos. E aí você vai definir o quão disposto, né, você vai estar para poder enfrentar esses riscos oriundos dessa aplicação que você está fazendo na sua empresa. Por quê? Porque quando você identifica, mapeia e cria estratégias, fica muito mais fácil. Mesmo que o risco ele ocorra, né? Mesmo que o problema ele ocorra, você já mapeou ele, você já identificou que ele iria acontecer e você já tem, né, uma política, né? Você já tem ali um método de saída para poder resolver esse tipo de situação. Então fica muito mais fácil você trabalhar com algo que você já identificou previamente do que você ser pego de surpresa. Certo? E quando você é pego de surpresa, ainda corre o risco de você tomar alguma decisão de maneira impulsiva. E isso, essa administração de riscos, ela vem poder ajudar também nessa situação. Né? Por isso, a gestão de riscos financeiros está ligada à administração de empresas e à gestão do patrimônio, quando o assunto é mercado financeiro. Isso aqui é só uma frase de impacto só, tá? Só para vocês lembrarem, tá? Por quê? Quando a gente fala, né, de administração financeira, administração de empresas e tal, a gente tem que lembrar que uma empresa, o capital de giro dela não está só no dinheiro que ela recebe, né, só no dinheiro lá dentro do caixa. Não. O patrimônio dela também é a parte financeira, né? É o bem, é o ativo imobilizado que a gente chama. Faz parte, né? Faz parte da composição do financeira da empresa, mas a gente trata ele como patrimônio, diferente de um capital de giro, diferente de um fluxo de dinheiro, um dinheiro de fluxo de caixa. Mas a gente tem que entender que o patrimônio também, né, igual você vai comprar um determinado patrimônio, digamos assim, um determinado galpão, um carro e tal, você tem que identificar quais são os riscos. Vamos usar um exemplo de um carro. Então, um carro, quais são os riscos que a compra de um carro pode ocasionar? Primeira situação, né? Se a manutenção dele é barata. A gente tem que entender isso também, porque tem alguns carros que a manutenção é mais cara. Segundo, se ele é um carro que o consumo dele é muito alto, porque se eu vou utilizar o carro para poder fazer trabalho para minha empresa, o que vai acontecer? Se o consumo dele for alto, para mim não compensa. Tem que entender tudo isso. Questão dos pneus, se os pneus dele é caro, se é barato, tudo isso, se tem peça, se ele é nacional, se ele é importado, tudo isso tem que ser pautado como um risco. Deve ter outros aí, principalmente quem entende de carro, deve saber, não, tem outros riscos aí, Gutenberg, mas listando alguns a gente pode entender esse cenário. Vamos lá. A gestão de riscos financeiros, faltou um S lá, ainda é negligenciada por muitos empresários e investidores. Motivos das importâncias, então, desse controle. Pessoal, a gente vê demais, a gente vê a administração de risco sendo deixada de lado. Por que a gente tenta trabalhar isso na faculdade? Por que a gente tenta trabalhar isso para a vida? Porque não é só gestão financeira financeira de pessoa jurídica, mas física também, né? Por que, pessoal?
é a saúde financeira do seu negócio. É o que vai fazer você despontar e você ter resultado ou não no mercado. E quando você negligencia isso, quando você deixa isso de lado, e principalmente você deixa de lado saber, não, que a compra, vamos usar esse exemplo, que a compra do carro, né, no impulso, não, eu quero comprar um carro, vamos usar um exemplo de um carro que está muito vendido. Nos últimos 3 anos aí foi o carro mais vendido no Brasil, o carro popular mais vendido no Brasil, que foi o Onix. Não estou fazendo propaganda de carro, não. Estou só falando os dados que o próprio mercado ele me dá. Então, o Onix, né? Então, não, vou comprar o Onix, que está todo mundo comprando o Onix, vou comprar o Onix, que ele é barato e tal, mas e as particularidades, né? Como que o Onix bebe, né? Digamos assim, né? O consumo dele é alto, a manutenção dele é cara, as peças são caras, como que é o mercado para revenda desse produto? Porque chega um momento que eu vou ter que atualizar minha frota, eu vou ter que repassar para frente. Quanto que eu quero perder? Qual que é a depreciação desse carro? Né, a partir do momento que eu estou usando ele. A gente já sabe que na compra de carro, automaticamente, quando você tira um carro zero da concessionária, 30 você já perde, na hora que você tira ele da garagem lá da concessionária, você perde 30% do carro. Tá? Isso é fato. Fato de mercado. Tá? Então a gente tem que entender, pessoal, que não dá para poder deixar de lado a gestão de riscos. Tá? Então, por que é importante o controle, então? Para saber como agir de forma antecipada, como eu falei agora há pouco, né? Então, o objetivo principal de uma gestão de riscos financeiros é permitir que o empresário, o investidor, o gestor saiba como agir quando o evento em questão ocorrer. Esse controle permite mapear e traçar estratégias de mitigação para cada risco, servindo como uma referência nos momentos de crise e até de pânico que muitas vezes acontece. Eu mesmo presenciei. Então, saber que a administração de riscos ela está ali, né, para poder me dar um cenário negativo, principalmente também positivo, mas principalmente os negativos, para poder eu ter na minha mão. Eu falei agora há pouco, olha que é muito mais importante, é muito mais. A palavra não é importante. Eu esqueci qual da minha cabeça hoje já está sumindo as palavras. Mas é muito, lembrei, interessante você ter o resultado na sua mão antecipado, porque quando acontecer o problema, você já vai saber como agir, você já vai ter traçado, né, estratégias, como está falando até ali embaixo, você vai ter traçado estratégias para poder mitigar, né, o que é mitigar? Diminuir, né, os seus riscos, ou diminuir aquele problema que está acontecendo. Para quê? Porque naqueles momentos de crise, momento de pânico, né? Como que eu vou agir? Evitar, né? Para poder fazer com que eu evite agir de forma desregulada, de forma aleatória, de forma impulsiva, ok? Primeira coisa, saber então qual que é. Próximo, evitar e minimizar prejuízos, tá? Sem a gestão de riscos financeiros, é enorme a chance de que um evento inesperado provoque um prejuízo impagável, tanto para empresas quanto para investidores. Com a gestão, você consegue se precaver, criando estratégias que permitam evitar ou minimizar os prejuízos. Além disso, você evita que um evento suceda outro, criando uma bola de neve incontrolável. Então, é muito importante. Já tem falado sobre isso, não vou ficar preso aqui para não gastar mais tempo. Evitar e minimizar prejuízos. Não dá para tirar tudo, não dá para excluir 100%. Mas o quanto você puder, né, evitar e principalmente minimizar esses prejuízos dentro da sua gestão financeira, isso aí vai fazer com que a saúde da sua empresa ela continue de pé. Terceira, né, garantir segurança para todos os envolvidos, pessoal. Muito importante. A gestão de riscos financeiros traz tranquilidade, segurança e confiança para todas as partes envolvidas, porque ajuda a eliminar a incerteza por trás de qualquer negócio. Como eu falei para vocês acham, né, que a gente tem essa questão da estabilidade, essa questão da reputação da empresa. Vocês acham que não é que a questão financeira, né? A gente já tem falado, mas você acha que ela em relação ao pessoal, a parte não só operacional, mas administrativa, a parte de colaboradores, de funcionários mesmo, falar nesses termos, elas não vão, de alguma forma, trazer estabilidade ou trazer reputação para a empresa. Vão sim, pessoal. Vão sim, porque se sua empresa deve, é muito complicado você colocar na cabeça do seu colaborador que ele não pode falar lá fora. Ele vai falar para o ciclano, para o beltrano, e nós sabemos que existe um telefone sem fio no Brasil estranho.
né? Que você fala água aqui, lá na frente já sai refrigerante. É muito complicado. Então, quando você tem uma gestão de riscos financeiros, né, quando você faz esse projeto, quando você tem tudo isso na mão, você traz tranquilidade, segurança e confiança, principalmente. Porque as pessoas elas vão ficar tranquilas, elas vão trabalhar tranquilas, porque já está, né, já está resolvido ali o problema, digamos assim, ou quando o problema resolver, já tem a ação pronta para poder atender aquela demanda. Vai ter segurança, porque aí o mercado, né, a sua empresa, ela vai continuar, como eu estou falando, a saúde bem, então vai ter segurança para trabalhar tranquilo e principalmente confiança. Levar confiança para as pessoas, levar confiança para todo mundo que está trabalhando ali dentro da sua empresa, para todas as partes que estão envolvidas, não só no projeto, mas na parte né, de trabalho da sua empresa. Então, com essa convicção, a produtividade tende a crescer. Até porque você não precisará perder tempo para estudar eventos que já foram devidamente mapeados. Então, o gestor ele tem que gastar tempo. Ele tem que gastar tempo fazendo esse mapeamento. Ele tem que gastar tempo. Por quê? Porque aí o foco desse gestor, quando tiver acontecendo o problema, não vai ser sentar, mapear, e principalmente quando você está em crise, você está em pânico, né? Está acontecendo uma crise dentro da sua empresa, você tende a tomar decisões ali a curto prazo, né? Naquela hora ali. E aí a gente já sabe que decisões impulsivas podem trazer prejuízos. E aí o que acontece? Você gasta tempo enquanto gestor na sua operação, seja ela qual for. E aí a produtividade vai aumentar, porque você consegue procurar, a gente vai falar sobre os KPIs daqui a pouco, né? Aí você consegue, então, mapear os KPIs, você vai trabalhar a produtividade, você vai começar a crescer, tá? Por quê? Porque você não vai perder mais o seu tempo precioso para poder tentar resolver uma situação, porque já foi estudada, já foi mapeada, já foi classificada lá atrás, quando você pensou em fazer esse tipo de ação, de operação. Então, por isso que é muito importante trazer essa segurança para todos. E planejamento financeiro empresarial. Deixa eu só ver quantos minutos de aula. 37 já. Planejamento financeiro empresarial. Então, o que é o planejamento financeiro empresarial? Quando você se planeja financeiramente, é aonde você vai fazer com que a sua empresa entenda o que está acontecendo com ela, o financeiro, e principalmente quais ações você vai definir para poder tomar essas decisões aí para esses projetos. Então, a gestão de riscos financeiros é um cálculo da probabilidade de um imprevisto ou problema pecuniário afetar a organização agora ou no futuro. Então, tendo em vista a manutenção e o aprimoramento da saúde financeira da organização, é feito um mapeamento completo. Como que é feito esse mapeamento? Quais são as despesas? E isso, a despesa é tudo que você gasta. É energia, é água, é aluguel, é internet, todas as despesas. Aí já é também entre os salários. Então, todas as despesas daquilo que a empresa tem que pagar entra nesse mapeamento. Segundo, receitas. Então, tudo aquilo que a empresa tem para receber, correto? Então, tudo aquilo que ela recebe. E principalmente dívidas presentes no dia a dia. Por quê? Porque aquilo que está devendo faz parte, a gente já falou sobre isso, aquilo que está na mão do seu cliente, para o seu cliente pagar, também faz parte do seu capital de giro. Tá? Então, dessa maneira, as projeções futuras se tornam mais claras. Você sabe que norte. Por quê? Se você sabe que. Vamos usar o exemplo. Você tem uma despesa para poder pagar, correto? No mês que vem, de 100 mil reais para poder pagar de despesa no mês que vem. Peraí, mas eu tenho uma dívida para receber dos meus clientes no mês que vem de 200 mil. Ou seja, só aquela dívida dos clientes vai pagar aquela despesa e ainda vai sobrar ainda para o meu capital de giro. Então, é esse tipo de mapeamento que é muito importante fazer e entender para poder tomar decisões. Né? Decisões de financiamento, né? De investimento e tal, mas principalmente planejamento desses riscos financeiros. Então, dessa maneira, se tornam mais claras. Nada de apostas, palpites ou intuições. Como tudo devidamente registrado, poucas surpresas vêm ao encontro dos seus objetivos, sejam eles de curto, médio ou longo prazo. Pessoal, isso aqui deixa bem claro para vocês. De novo, o investimento, o financiamento, tudo que você for fazer pode ser a curto prazo? Pode.
A gente, enquanto professor, enquanto pensador, enquanto gestor, a gente fala que no curto prazo a possibilidade de você errar é maior, tá? Mas quando você tem tudo arrumadinho, tudo registrado, tudo anotado, você sabe quais são as suas despesas, receitas, as dívidas. Quando você sabe tudo isso, pessoal, mesmo que seja a curto prazo, a possibilidade de você também acertar também existe. Existe muito mais possibilidade de você errar, claro, existe. Mas em alguns momentos você vai ter que tomar decisões de curto prazo. E aí você tem que embasar em dados. Dados coletados e principalmente, né? Principalmente dados que você tem desse mapeamento que você fez, desse planejamento financeiro, nessa organização dos seus riscos. Então, para assegurar uma tomada de decisões mais inteligente, assertiva e estratégica, considerando os objetivos e metas organizacionais e preservando o andamento saudável do negócio, podemos entender que não se trata de eliminar os riscos. A gestão de riscos financeiros permite, então, identificar. O que é que ela identifica? Quais as ameaças que a empresa está disposta a assumir. Tá? Então, essa é a primeira. Como eu falei, ela não está ali para poder eliminar os riscos. Até porque é impossível eliminar todos os riscos, sempre vai ter alguma coisa, mas ela permite identificar essas ameaças, né, que a empresa, e principalmente o que a empresa vai estar disposta. Opa, por que eu estou falando para vocês assim, que a empresa está disposta a assumir? Pessoal, porque com a administração de riscos, ela chega, né, e fala assim, olha, vai acontecer esse problema aqui se você tomar essa decisão financeira, vai acontecer esse risco aqui, vai acontecer esse problema. O que a empresa vai fazer? Ela vai pensar se ela está disposta ou não. Entendeu? Ah, não vai acontecer? Não, tá, mas a perda aqui é muito pequena em relação ao ganho que eu vou ganhar daqui 2, 3 meses. Posso fazer? Posso. Por quê? Porque a empresa está disposta a assumir. Né? Ela assumiu a responsabilidade que vai acontecer aquele problema, ela sabe que vai acontecer, mas ela também está disposta a assumir porque o ganho, tá, muitas vezes, é maior. E se acontecer também dela falar assim, não vai assumir, ela não assume, pronto, não vai para frente com aquele projeto. Quais prefere evitar? Quais os riscos que ela prefere evitar? Tá? Seja ele financeiro, seja ele jurídico, seja ele trabalhista, qual o risco que a empresa vai querer evitar? Como as estratégias de resolução serão estruturadas? Então, tá, tem um problema, certo? Lá no primeiro tópico já fala, identifiquei um problema. Aí a empresa está disposta a assumir esse problema. Tá, mas como que ela vai assumir esse problema? Quais são as estratégias para poder resolver esse problema que ela vai ter? A empresa vai tomar? Qual é a diretriz? Qual que é o caminho? Qual que é o mapa? Qual que é o planejamento que essa empresa vai fazer acerca desse problema para poder ela chegar no resultado que ela quer, já que ela assumiu a disposição desse risco? Então, essas estratégias elas são muito importantes, traçar essas estratégias devidamente, né, de forma prévia. Tudo isso considerando as suas diretrizes financeiras. A gente não pode fugir das diretrizes financeiras da nossa empresa. Tá? A gente tem que entender cada particularidade, as peculiaridades da nossa empresa em relação ao financeiro e aí sim tomar essas decisões, essas estratégias, traçar essas estratégias. Não adianta eu querer traçar uma estratégia, pessoal, financeira, né, para resolver esse problema, sendo que o meu setor de financeiro ele não tem capacidade para isso. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, isso principalmente quando é micro e pequenas empresas, tá? Beleza. Então, Gutenberg, a gente já falou sobre gestão de riscos, a gente já falou o que é a gestão de riscos, o que ele ajuda e tal. Como que eu faço uma gestão de riscos? Como que eu faço? Primeira coisa, pessoal, muitas empresas elas contratam, né, setores especializados nessa função. Mas aí outras empresas, igual micro e pequenas empresas, que é o que a gente mais tem aqui na nossa região, a gente tem que entender o seguinte, né? Que a gente vai ter que fazer, em algum momento a gente vai ter que fazer essa administração, essa gestão dos riscos. Como fazer isso? Primeira coisa, você vai mapear os riscos financeiros. Então, primeira coisa, você mapeou os riscos financeiros. É o ponto-chave. Mas quais são esses pontos, né? Quais são esses riscos? Quais são esses riscos financeiros? Primeiro deles, risco de crédito. O que é o risco de crédito? É o risco da inadimplência, quando alguém não cumpre suas obrigações. Então,
a gente tem que entender, né, quais são esses riscos. Risco de crédito. Opa, qual que é a possibilidade da minha empresa se tornar inadimplente dentro do processo com essa tomada de decisão? Correto? Risco de mercado. Está relacionado ao valor de mercado da empresa, que pode cair dependendo das decisões tomadas e do cenário econômico. Tá? E isso é muito importante, porque de acordo com a decisão que você toma, principalmente quando é uma sociedade anônima, principalmente quando tem à disposição, a gente tem que falar, né? Não é só empresa pequena, a gente tem que falar de empresa grande também, que tá dando difícil aqui o negócio aqui. A gente tem que falar de empresa grande também, principalmente as empresas que estão com capital aberto na bolsa de valores. De acordo com as decisões, pessoal, de mercado, né, o que vai acontecer? Pode diminuir ou aumentar o valor da sua empresa, o quão rentável essa empresa é, dando credibilidade para essa empresa, fazendo o crescimento dela, ou, né, ou o fechamento. Peraí só um pouquinho, tá difícil aqui, tá doendo. Vamos lá, né, pessoal? Problema resolvido aqui. Então, vamos lá. Próximo, né? O risco de liquidez. Então, o que é o risco de liquidez? É o risco que não conseguir transformar ativos em dinheiro. Tá? Então, eu tenho algum material e eu não consigo transformar esse material, não consigo transformar esse estoque, não consigo transformar esse ativo, né, em dinheiro. Então, não consigo transformar ele em dinheiro. Então, isso é meu risco de liquidez. Se eu tomar uma decisão de investir em alguma coisa e esse algo, né, digamos assim, que eu vou investir, eu não conseguir transformar isso em dinheiro depois, se eu quiser vender ele, então isso corre um risco de liquidez. Depois, risco operacional. Então, refere-se ao risco de avarias que comprometam a operação da empresa, então, como problemas de maquinário ou falhas humanas. Tá? Então, tem que levar em consideração essa questão, a gente fazer prevenção, manutenção preventiva, e mesmo que tenha, né, manutenção preventiva, a gente tem que entender que também existem falhas humanas, a gente tem que entender todos esses conceitos e entender que existe esse risco operacional. Risco da taxa de juros. Então, quando mudanças drásticas ocorrem na taxa de juros, os investimentos e as empresas podem passar por dificuldades. Então tem que tomar muito cuidado, porque quanto mais eu aumento a minha taxa de juros, menos a procura pelos meus produtos. Então tem que tomar muito cuidado nesse cenário. Risco cambial é o risco decorrente dos movimentos do mercado estrangeiro e principalmente da evolução do dólar perante o real, tá? Isso é uma das coisas que a gente mais tem visto falar. Falei sobre isso agora há pouco aí, ó, sobre essa questão do dólar e do real. Então a gente tem que fazer essa gestão, tem que mapear esse risco cambial também, tá? Defina seu nível de tolerância a esses riscos. Então nós temos esses riscos aqui: crédito, mercado, liquidez operacional, taxa de juros, cambial. O que eu vou fazer? Definir qual é o nível de tolerância dos riscos. Que a empresa está disposta a enfrentar esses riscos. Tá? Depois, construa estratégias para fazer a gestão dos riscos financeiros. Então, cada tipo de risco tende a agir estratégias diferentes. Então, por isso, nesse momento, vale a pena contar com o auxílio de profissionais com experiência no assunto, que eu falei. Mas se não tiver, dá para fazer também. Por quê, pessoal? Se a gente for para poder pensar nesses riscos aí, cada um é de um jeito. Então, risco de crédito, risco de inadimplência. Então, o que você vai fazer para poder não tomar, né, o caminho da inadimplência? Risco de mercado. Então, o valor do mercado da empresa. Ou seja, depende da decisão que você vai tomar. A de liquidez, você não vai conseguir. Então, cada uma dessas, e principalmente o operacional, tá? Principalmente o operacional tem que ter um cuidado muito grande com risco operacional. Tem que levar em consideração todas as possibilidades, todas as variáveis do risco. Por quê? Porque, principalmente quando tem a questão humana, o risco de falha é muito grande, tá? Então, cada uma delas exige, né, fazer essa gestão dos riscos de formas diferentes, tá? E principalmente, pessoal, principalmente, a gente vê isso aqui, muito gestor errando, pessoal. A gente vê, nossa, me dá uma dor no coração de falar isso. Muitos gestores não acompanham seus resultados. Pessoal, é de suma importância, é de extrema importância que o gestor ele acompanhe o resultado da sua empresa. Ele acompanha os resultados que foram principalmente planejados e como está sendo executado. Existe uma diferença muito grande. A gente vê nessa questão de RH, né, essas questões de gestão de competência por competência, falar muito de delegar função, de delegar isso, de delegar. Mas existe uma diferença muito grande entre você delegar e você delargar.
tá? Nossos avós, nossos pais, né? Nossos conhecidos mais velhos, eles conhecem um ditado popular que fala que o que engorda os porcos é o olho do dono. E isso é totalmente voltado, totalmente plausível para a empresa. Você tem que acompanhar os resultados para poder você definir o que você vai fazer. Você vai definir as estratégias, definir o que vai. Por quê? Porque se acontece, você não acompanha o resultado. Deu ruim nesse primeiro mês. Ah, não deu ruim esse primeiro mês, mês que vem vai dar certo. Opa, peraí. Por que deu ruim? Em que momento deu ruim? Ah, deu ruim nesse momento aqui, ó. Nisso aqui que tá dando ruim. Mês que vem eu quero alguém voltado nisso aqui, eu quero que alguém olhe isso aqui. Aí você delega funções e eu quero que olhe especificamente isso aqui, porque não quero no mês que vem que dê o mesmo problema. Pronto. Acompanhei o resultado e principalmente dei uma estratégia, resolvi um problema que está ali gerando de alguma forma um prejuízo para minha empresa. Né? E aí a gente vem falar dessa questão do profissional, nesse profissional que trabalha nessa questão dos riscos, né, nas análises de risco. Primeiro, o gerenciamento de operações é responsável por uma análise constante. Que análise constante que é essa? Que esse analista de riscos ele vai ter? Primeiro, dados. Quais são os dados da sua empresa? Quais são as metas que você definiu? Quais são as necessidades, as demandas, pessoas e assim por diante, dentro daquela relação de riscos, né? Risco de liquidez, risco de inadimplência. Então, esse profissional vai ficar por conta de fazer esse tipo de análise. Então, é mais fácil quando você delega uma função para um profissional responsável, né? Para um profissional qualificado na área, por causa disso. Fato é que muitas vezes você não vai conseguir enquanto gestor, mas você já tem que entender qual que é o seu perfil enquanto gestor para esse tipo de análise. Qual é a análise que você vai ter que fazer a respeito da sua empresa. Além disso, o gerenciamento de risco financeiro tem o objetivo de planejar estratégias que otimizem os resultados da organização. É justamente assim que um gestor de riscos financeiros trabalha. Ponto. Vamos lá. Frase de impacto. Um gestor de riscos financeiros acompanha, estuda e analisa o mercado. Há mais 3 verbos. Buscando compreender quais são as melhores formas de lidar com cada tipo de investimento, munindo-se, né, de conhecimento técnicos e ferramentas auxiliares. Ele calcula a probabilidade de riscos surgirem em uma determinada operação financeira. Não tem nem o que falar, né? Mas isso aqui eu tenho que falar o seguinte: quando você tem uma empresa, você contrata um gestor de riscos financeiros, é fácil, né? Aí você delega e dá aquela delargadinha, né? Fala, não, aquela coisa ali. A gente entende que tem a questão de especificidade, né? Cada um é capaz de fazer alguma coisa e principalmente gosta de fazer determinada coisa. Então, o que acontece? Tá lá. Delargadinho, tá arrumadinho. Mas eu não tenho. Eu sou uma micro e pequena empresa, eu não tenho. Opa, então você vai ter que fazer esse acompanhamento. Você vai ter que estudar e analisar o mercado. Você vai ter que buscar, então, compreender quais são as melhores formas de lidar com cada tipo de investimento que você vai fazer. E você vai ter que ter conhecimento técnico e ferramenta para te auxiliar. E, principalmente, não vou falar de novo, não dá para fugir dos cálculos para poder você entender como que vai funcionar determinada operação que você queira tomar. E aí nós temos aí, ó, a função do gestor de riscos, né? Primeiro, gerir e otimizar o capital da empresa. Segundo, calcular a probabilidade do surgimento de ameaças financeiras. Terceiro, estudar medidas de retorno, considerando o risco previsto. Integrar a gestão de riscos financeiros aos demais ambientes do negócio. Desenvolver relatórios, políticas de atuação e procedimentos gerais para cada tipo de riscos. Melhorar o planejamento das operações de trading, né? Ou seja, de venda. Definir o interesse de negócio sobre o retorno versus a possibilidade em retorno do risco e procurar por outros mercados promissores de atuação, tá? Então isso tudo é função do gestor financeiro, né? Gestor de riscos financeiros principalmente. Se você não tem esse perfil, gente, ou vocês vão ter que contratar um ou vocês vão ter que buscar isso aí. E aí nós vamos falar agora de alguns, assim, de forma bem espaçada mesmo. Vamos falar agora de alguns tipos de riscos, né? Dos principais riscos aí que podem afetar a empresa de vocês. Então, o primeiro deles é o risco operacional, que são as pessoas, né, que trabalham na sua operação. Primeiro, então, erros de funcionários, excesso de burocracia, falta de eficiência de processo, infraestrutura defasada, obsolência, defeitos ou falta de manutenção nas máquinas e equipamentos,
baixa qualificação da equipe profissional, sistemas que impactam o funcionamento organizacional, demandas trabalhistas de segurança para PCDs ou pessoas com deficiência, práticas financeiras inadequadas e fraudes. Então, esses aí são os riscos. Dentro do risco operacional, alguns riscos que você pode encontrar dentro da parte operacional para você sanar dentro da análise, né, dos riscos financeiros. Risco de mercado. Então, quais são os riscos de mercado? Preço, cotações, taxas de juros do mercado financeiro que impactam diretamente ou indiretamente as operações da empresa. Algumas das operações mais afetadas por esse risco são, dão risco de mercado, investimento em aplicações ativas, precificação de produtos e serviços relacionado ao preço de commodities ou da taxa de juros, oscilação de vendas ou de atividades comerciais, então relacionadas à taxa Selic, que a gente tem falado, inadimplência de clientes relacionada à taxa de desemprego e relacionados, né? Porque a gente fala de inadimplência não é só da taxa de desemprego, é um grande risco, né? Quanto mais desempregados tem, maior também o índice de inadimplência também em relação ao pagamento das dívidas. Risco de liquidez, a gente falou lá, capacidade de transformar um ativo em capital. Então, o que pode acontecer? Então, endividamento, pagamento de juros, multa, além de problemas trabalhistas. Risco cambial, né? O risco cambial pode ser dividido em diferentes tipos de riscos. Primeiro, exposição. Então, determina a medida do fluxo de caixa a ser atingida, então, mediante previsão. Previsão, analisa a possibilidade de variação da taxa no período de negociação. Mercado e transação, então, pondera os riscos de cada mercado individualmente e a possibilidade da operação não sair conforme o plano. Sistema, analisa as falhas, as fraquezas do sistema gerencial da exposição aos riscos na organização. A gente já falou. E, por fim, né, o risco cambial aí é o último slide. A gente trouxe alguns dos principais tipos de risco, eu trouxe um dos principais tipos de risco que acontecem, né, para poder vocês terem uma base. E aí, feito isso, pessoal, vocês determinam quais são as estratégias, né? Vocês entendem, eu vou fazer um investimento que impacta diretamente o meu setor operacional, né? Ou seja, as pessoas da sua empresa. Quais os riscos operacionais, então, que você pode ter com esse processo? Aí você vai fazer, né, o levantamento dos riscos, né? A gente já tem alguns ali exemplificados para vocês. Você vai fazer o levantamento e aí, a partir disso, você vai traçar estratégias. Como assim? Vamos usar um exemplo aqui da cambial aqui. Então, nós temos vamos lá. O sistema, que é o que eu mais gosto, né? Analisa as falhas ou fraquezas do sistema gerencial da exposição dos riscos na organização. Então, vi que tem esse risco aqui, né? Vi que corre esse risco. Nesse risco cambial tem esse problema aqui do sistema. O que eu posso fazer? Aí eu vou traçar estratégias, né? Que estratégias são essas? Se eu estou falando da parte gerencial, então eu vou ter que fazer o quê? Uma das possibilidades, fazer um treinamento com essa parte gerencial, entender o sistema, entender como que funciona isso, se for sistema, né, de software ou se for um sistema próprio, né, da implantação, um organograma, se for um fluxo, independente do que for, fazer um treinamento com esses gerentes, né, para poder esses gerentes estarem cientes da responsabilidade, não só da responsabilidade, mas como que o processo ele funciona, e aí você com isso você mitiga o risco. Né? Você diminui o risco, porque quando você faz a implantação, porque isso é muito importante, eu até falei sobre isso em algumas aulas passadas, quando você faz a implantação de qualquer tipo de sistema dentro da sua empresa, estou falando de sistema de uma forma geral, tá? Quando você faz essa inserção de algum tipo de sistema na sua empresa, não é só chegar e colocar o programa, o sistema, né? Não é só colocar um sistema, você tem que dar treinamento antes. Você tem que fazer com que os seus colaboradores comprem a sua ideia. Né? Porque a partir do momento em que os seus gerentes, os seus analistas, os seus líderes, eles compram a sua ideia, para o operacional fica muito mais fácil receber isso. Por quê? Toda mudança ela causa impacto. Toda mudança ela gera um tipo de estresse principalmente na operação. E a gente sabe que a operação ele também corre alguns riscos. E aí, quando você tem, né, esse tipo de exposição prévia a algum treinamento, né, a alguma capacitação acerca desse processo ao qual você está implantando, né,
você consegue, né, dar segurança, confiabilidade para os seus colaboradores, você garante, né, essa confiança da sua empresa, da sua marca, você garante com que o colaborador ele compre essa ideia e principalmente ele produza, né, ele produza mais, ele aumenta a produtividade e aumente a produtividade em prol da sua empresa, em prol de você, em prol dessa ideia que ele comprou. É muito melhor você fazer isso do que você chegar a implantar um sistema novo e falar assim, não, agora você vai aprender aquilo ali. É muito mais complicado porque a pessoa já vai travada. Aí quando você usa estratégias, né? Eu estou falando de estratégias aí, de algumas estratégias de RH, estratégias de liderança de maneira geral, quando você usa, né? Fala assim, olha, vou implantar um programa, não vou implantar um sistema na minha empresa, e eu escolhi você para poder fazer o treinamento, fazer o curso, para poder, todo por conta da empresa, e você vai ser ali o nosso divulgador, você vai ser o nosso propagador, você vai ensinar os outros colaboradores que vão trabalhar no setor. Olha para você ver a importância que a pessoa fica. A pessoa ela vai se sentir importante, ela vai se sentir querida, ela vai se sentir vista na empresa. Ou seja, ela vai trabalhar, ela vai fazer aquilo ali com muito mais garra, com muito mais satisfação. Não precisa você treinar 100% da equipe, mas pessoas chaves para poder você delegar essa função para ela, para poder ela fazer com que o trabalho ela se retorne de maneira lucrativa para você, para sua empresa, tá? Isso é muito importante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, nós falamos dessas análises de riscos aí, da importância dela. Desculpa aí qualquer coisa que eu falei que tenha ferido algum conceito de vocês. E é só isso, nos vemos na hora da aula, nos vemos daqui a pouquinho e tchau, obrigado.